E aí, YouTube, quanto tempo, né? Seguinte, gente, como vocês sabem, no ano passado eu fui a Cuba e nos últimos meses algo aconteceu, né? Esses vídeos caíram na mão da direita e eles já estão fazendo vários e vários vídeos reagindo, fazendo todo tipo de análise, inventando informação, criando teoria. E assim, sendo bem sincera, eu gostei disso porque me oferece a possibilidade de conversar com vocês sobre Cuba, né? Tanto sobre a minha viagem, minhas experiências, colocar alguns vídeos inéditos para vocês, mas principalmente a oportunidade de fazer um conteúdo mais informativo, levantando algumas questões que provavelmente você não conhece sobre Cuba, porque não são informações, né, tão difundidas. Então nós podemos dizer que o vídeo de hoje é reagindo à reação das pessoas ao meu vídeo sobre Cuba. Então bora para o primeiro vídeo. Decidiu ir até Cuba para mostrar como seria então a vida maravilhosa e o belo cotidiano de um cubano, comprovando que a vida lá nem é tão ruim aí como os opressores capitalistas dizem. Desejo é que Cuba mudasse, pois acho que os cubanos estão sofrendo. Só que ela não imaginou que passaria tanto perrengue por lá, tentando mostrar como o lugar era maravilhoso. Na realidade, essa viagem tinha zero intuito de mostrar o paraíso, e a maior prova disso é que nós não estamos falando de um vídeo ao vivo, onde algo saiu do meu controle, né? Ao contrário, a gente está falando de um vídeo gravado, editado e postado no meu canal, né, esses vídeos, e tudo que foi ao ar foi uma escolha minha, porque o foco é justamente desmistificar Cuba como paraíso, ou como inferno, ou como tudo de ruim, né? Igual esse cara aí falou no próprio vídeo. El mundo entero tiene una versión muy distorsionada de lo que es Cuba, muy distorsionada, porque los medios de comunicaciones imperialistas, que son, qué sé yo, más del 90% en el mundo, se han plegado a esa campaña. Sí. Porque, como dicen, que paga manda. El imperialismo paga y los periodistas y los periódicos, la CNN, la otra, publican lo que ellos quieren que publiquen, no la realidad cubana. Que no es tan maravillosa, no es un paraíso, pero tampoco es el infierno. Sí. La gente ni es paraíso ni es infierno, es un país igual que otro cualquiera, luchando por su supervivencia. Simplemente, igual que los africanos, los latinoamericanos, qualquer, inclusive os europeus. Assim, né, eu sei que esses vídeos saíram completamente da minha bolha, né, e por isso chegaram até pessoas que não sabem quem eu sou, não sabem o que eu falo em relação a Cuba, né, então eu acho que é válido eu trazer aqui que eu sou estudante de história e eu sempre soube que eu estava indo para um país que há mais de 60 anos sofre sanções econômicas e diplomáticas. A gente está falando de um país que desde fevereiro de 62, quando o Kennedy ainda era presidente dos Estados Unidos, implementou a chamada Proclamação 2447, que tinha como intuito ali enfraquecer a relação de Cuba com os outros países, tanto comercialmente como de maneira diplomática também. Eu fui para Cuba conhecendo o documento Memorando de Lester Mallory, né? Quem não conhece quem é esse cara, ele foi o vice-secretário de Departamento dos Estados Unidos, e nesse documento ele descreveu que o embargo tinha como intuito gerar fome, desespero e a derrocada do governo cubano. Então, assim, para vocês terem noção, hoje qualquer país ou empresa que atraca navio em portos de Cuba podem ter suas relações com os Estados Unidos suspensas, né? Qualquer transação financeira relacionada a Cuba é muito mais cara do que o normal. Em tese, os embargos eles não impactariam no envio de medicação, mas a gente sabe que na prática foi imposto um protocolo extremamente burocrático para itens de saúde, né? Um exemplo é que na pandemia estavam impedindo até que seringas entrassem na ilha. Então é completamente desonesto dizer que o intuito do meu vídeo é mostrar ali um Alice no País das Maravilhas, porque quem me acompanha sabe que eu fui consciente de todas essas coisas. Inclusive, né, vou deixar aqui no card vídeo meu falando sobre isso muito antes de ir para Cuba. E mesmo, gente, com todas essas questões, eu posso dizer com toda certeza que eu amei a viagem, eu já estou me organizando para voltar para lá
E eu espero passar ainda mais tempo da próxima vez que eu for. Laura foi para Cuba e qual é a primeira coisa que um criador de conteúdos para a internet precisa? De internet, é claro. Bom, os problemas já começaram por aí, né? Ela mostrou que em Cuba tem uma espécie de loja onde você consegue comprar o aparelho telefônico, o chip e colocar um tipo de um crédito de internet. Ou você compra um cartão e abastece ele também. Ela mesmo disse que demorou para conseguir internet, mas de acordo com a moça, era porque ela estava entendendo como que funciona lá ainda. De acordo com a moça, viu, gente? Porque com certeza isso é uma fake news. Eu nasci e cresci em Cuba, tá? Eu já sabia, assim, como pegar a internet. Isso daí. Não estava acostumada, deu uma enrolada ali. Super, estava acostumada. Por causa disso, né? Enfim, a escolha foi a do chip e com a linha dela, a YouTuber gastou 1.000 pesos para ter uma internet por lá. Vamos lá, né? Eu acho bom lembrar que esse plano de internet que eu comprei é voltado para turistas, né? Existem planos para cubanos que são mais baratos e, claro, tem a opção também de usar a internet das pracinhas, como eu já falei no próprio vídeo, né? Mas assim, é óbvio que se eu vier aqui falar que a internet em Cuba é igual à do Brasil, eu estaria mentindo, né? E acontece que esse debate, ele é muito mais profundo e por isso eu acho importante pontuar algumas coisas, né, que afetam a questão da internet em Cuba. Para começar, que as sedes das principais redes sociais e páginas estão localizadas dentro dos Estados Unidos e isso é muito importante, né? Extremamente importante porque qualquer empresa com sede no território está sujeita à aplicação das leis e regulamentações de interesse da segurança nacional. Na prática, isso significa que se for solicitado Facebook, Google, Instagram, WhatsApp, YouTube, enfim, todas essas precisariam entregar os dados e as informações para o governo dos Estados Unidos. Além disso, né, o escândalo da Cambridge Analytica é um exemplo de como os dados das redes sociais podem e são instrumentalizados para promover ideais políticos, né? Ah, Laura, mas isso é uma grande Besteira? Você acha que isso é uma besteira? Você sabe quem não acha? As lideranças dos Estados Unidos, né? Afinal de contas, desde a era Trump está ocorrendo aí uma série de medidas tentando regulamentar, frear, barrar e até mesmo impedir que o TikTok, que tem a sede lá na China, opere dentro dos Estados Unidos. Esse ano, Biden proibiu que o aplicativo fosse usado em qualquer dispositivo federal. Então, se a questão é tão temida pelos Estados Unidos, imagina por Cuba, que está a menos de 200 quilômetros do seu principal inimigo e que sofre todo tipo de ofensiva contra a sua soberania. E aí, falando sobre ataque à soberania, eu acho importante a gente começar na invasão da Baía dos Porcos, lá em 61, quando as tropas especiais formadas pelo governo dos Estados Unidos invadiram o território cubano para derrubar o novo governo. Depois que essa invasão falhou, foi criada então a Operação Mangusto, feita para sabotar o governo cubano de qualquer maneira. E quando eu digo de qualquer maneira, é literalmente de qualquer maneira mesmo. Desde sobrevoar o território de Cuba, jogando ali panfletos contra o governo e até mesmo tentativas de assassinato direto ao Fidel Castro. E isso não acabou com o fim da Guerra Fria, né? Durante toda a década de 80 e 90, aconteceram uma série de atentados contra Cuba, como explosão de hotéis, gente passando de lancha atirando, né? Esses ataques, eles eram claramente feitos por grupos paramilitares de cubanos, dissidentes, que foram morar lá nos Estados Unidos, em Miami, mas era bem nítido que eles recebiam um aparato e treinamento militar. E esse envolvimento dos Estados Unidos com esses grupos foi provado quando a inteligência cubana criou uma operação chamada Operação Vespa, que fez um trabalho de espionagem, né? Se infiltraram ali em grupos paramilitares de extrema-direita em Miami e conseguiram levantar uma série de documentos e informações sobre a atuação das milícias e comprovaram o apoio dos Estados Unidos. Tem interesse de saber isso, eu indico o livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria e eu acredito que a Netflix tem um filme também sobre a Operação Vespa. Eu vou deixar o nome dele aqui na descrição desse vídeo. Enfim, gente, eu dei toda essa volta para mostrar o quanto a relação dos Estados Unidos com Cuba é delicado e como essa questão da internet também tem ligação com a busca de uma soberania, né, uma proteção, é uma questão de defesa mesmo. E lembrando que mesmo com todas essas questões, o acesso de internet em Cuba tem crescido cada vez mais, segundo a própria União Internacional de Telecomunicações, que é a fonte geralmente usada
mundialmente quando o assunto é internet e acesso a veículos de comunicação. Cuba, tudo parece ser muito antigo, sabe? Visualmente, né, pelas casas e carros, parece mesmo que você está vivendo nos anos 50. O problema é que a moça parece não saber que isso não foi uma escolha. Não é porque os cubanos são cults, né? Essa aparência de um lugar antigo é simplesmente porque o país parou no tempo e não conseguiu se desenvolver. Tá, olha, eu queria muito saber em que lugar esse cara me viu dizer que a arquitetura de Havana é histórica por causa de ser cult, ou o que deu brecha para ele interpretar isso no vídeo, né? O motivo não é que é cult, e muito menos porque a cidade parou no tempo. Desde 82, Havana Vieja foi tombada como um patrimônio mundial da Unesco. Por esse motivo, existe uma política de preservação da arquitetura espanhola na cidade. Em vários países, né, que recebem esses status, eles podem receber ajuda internacional, como assistência técnica, até fundos de conservação por meio de parcerias internacionais, mas em Cuba isso é de fato uma dificuldade. Mas enfim, só para trazer aqui, né, uma explicação histórica para essa questão, que eu sei que tem muita gente que se informa politicamente por vídeo de YouTube, né? Mas assim, se ele ficou tão assustado com a arquitetura de Havana porque é antiga, eu vou pedir para o editor colocar na tela então as imagens das ruas da maior potência econômica capitalista do mundo, que ostenta aí os piores índices de pobreza dos países desenvolvidos, que está entre os piores países para construir uma família, expectativa de vida baixíssima, menor do que a de Cuba, diga-se de passagem, taxa de homicídio proporcionalmente maior do que países como Serra Leoa. Que bom que a arquitetura dos Estados Unidos agrada mais o cara do canal Não Adivinho do que a de Cuba. Que os comunistas de iPhone iriam para um restaurante e o engraçado, para não dizer trágico, é que ela foi lá por uma indicação de uma amiga cubana, que, acredite se quiser, foi no local e não comeu nada. Essa é a tragédia. Olha aí a teoria da conspiração baseada em zero coisas. No próprio vídeo eu falo, na frente dela, que ela já tinha almoçado e não existe nenhum ponto que possa dar a entender que isso é uma mentira, que ela mentiu pra gente. Até porque, cara, eu conheço ela há mais de 5 anos. E ela teria, sim, intimidade para me pedir comida caso quisesse. Fora que, assim, eu produzo conteúdo pra internet e é óbvio que eu sabia que seria mais estético se ela estivesse comendo comigo. Vocês acham que se ela realmente não tivesse almoçado antes, eu não teria pagado um prato de comida que em reais dá menos de 20 reais pra ela? Não faz sentido nenhum. E assim, aí é falsa polêmica, sabe? É criar, vamos superinterpretar um vídeo, enfim. E esse foi o primeiro vídeo. Tem alguns pontos que ele cita no vídeo que eu não respondi, porque eu vou reagir a outros vídeos aqui mesmo, né, nesse conteúdo de hoje. Eu acredito que eles também vão tocar em alguns pontos, como a questão da água. Então eu não quero que fique muito repetitivo esse conteúdo daqui. E também, gente, o canal do Cortes Pensantes do Guilherme, que estava comigo na viagem para Cuba, já rebateu esse vídeo. Então fica aí a indicação para quem quer saber o porquê que em Cuba algumas lojas têm itens como Coca-Cola e outras não, né? Fica aí a indicação. Vou aqui pegar o segundo vídeo, né, que falaram para mim reagir. E eu quero pedir para vocês darem aquela forcinha. Se inscrevam no canal, curte, comenta no mínimo 3 vezes, né? Pra gente fazer esse vídeo circular bastante, chegar em mais pessoas. Indica esse vídeo. E agora eu vou abrir o segundo vídeo. Vamos lá. O socialismo e o comunismo foi para Cuba. Foi lá conhecer Cuba, ver se era muito bom mesmo, igual tava todo mundo falando, que lá é um regime maravilhoso, né, que lá tem tudo que as pessoas querem, né, que lá não existe desigualdade, né, tudo igual, tudo pobre. E essa pessoa, né, que no caso é uma menina, ela foi lá, foi ver se realmente Cuba era bom demais. E muitas pessoas me pediram para eu reagir a esse vídeo, né, falou: Gustavo, assiste lá a menina comunista que foi pra Cuba, feminista, comunista, não sei o que, mista. Foi pra Cuba lá, velho, mostrou que lá é mil maravilhas. Eu falei, mil maravilhas? Duvido. Não, disse que até a cerveja lá é boa. Eu duvido, melhor que no Brasil? Impossível. Então vamos assistir essa proeza aqui, vamos dar uma olhada aqui. Parece que eles até entregam picanha de graça na rua lá, né? Parece que tem até uns programas do governo que entrega picanha de graça na rua. Total zero comunistas que falaram isso. Então vamos ver aqui, como é que vai estar a picanha em Cuba. Vamos ver se a picanha de Cuba é melhor que a do Brasil. Gente, chegamos aqui, acabamos de pegar um chip em Cuba e é a primeira vez que a gente consegue falar assim, ter chip de celular. Foi pegar um chip de celular em Cuba. Eu não sabia que isso existia não, já é uma novidade pra mim. Agora tem que saber se ele é bom e se ele funciona, né? Agora eu consigo explicar pra vocês mais ou menos
como é que funciona a internet em Cuba, já que é uma dúvida de muitas pessoas, né? A gente precisa, em primeiro lugar, de encontrar uma casa como essa daqui, que é de telecomunicação. E aqui é vendido celular, Não, olha, repara no telefone que tá lá no cartaz. É aqueles telefones de 1990, mano. Talvez esse cara não saiba, mas várias marcas usam desenhos ou fotografias que fazem referência ao mesmo serviço, só que com signos antigos. Você pega, por exemplo, a Ferrari, né, que vende carros modernos, mas a logo é um cavalo rampante, se eu não me engano, né, que foi usado ali como veículo por décadas, principalmente por monarcas, cavalheiros e militares. E essa associação é uma ferramenta muito usada dentro da comunicação, porque esses signos eles já são consolidados no que a gente chama de imaginário popular, de maneira inconsciente, né? E no caso desse toldo que ele cita, talvez ajude a fazer com que pessoas de diferentes países, regiões e turistas, logo de cara, já identifiquem o serviço que aquela loja está prestando. E aí fica uma dica para esse cara que não entende nada do uso de signos na comunicação. Quando você vê algum serviço de banco que tem ali, né, no seu símbolo um porquinho, né, aqueles porquinho cofre, pode ficar tranquilo, né, que isso não é literal. Seu dinheiro não vai estar guardado em um porquinho de cerâmica, tá, cara? Pega a água, ferve e coloca pra beber, porque... Ah, que delícia. Olha que delícia o saneamento básico dele, gente. Pegar água e ferver pra beber. Ah, que maravilha, gente. Um saneamento básico bom, cara. Eu queria um saneamento básico desse. Eu gostaria de ter um saneamento básico desse. Vocês não gostariam de ter um saneamento básico desse? Não existe coisa melhor, né, gente? Pelo amor de Deus. Imagina todo dia tu pegar água e ferver pra beber. Isso sim que eu chamo de futuro, gente. Isso sim que eu chamo de país desenvolvido. Como é que pode a gente viver num país onde a gente abre a torneira e sai a água limpa praticamente? Sim, é engraçado porque eu falo que a água de lá é igual a do Rio de Janeiro no vídeo, mas não é porque a empresa responsável por distribuir água lá foi privatizada a troco de banana, não, tá? Cuba é uma ilha que fica localizada no Caribe. E quem estuda sobre o Caribe sabe que a questão da água é um desafio. Água potável, no caso, é um desafio, né? E assim, pela cara dele, eu já sei que realmente ele deve acreditar que no Brasil é só ligar a torneira, que já vai sair brotando água limpa, né? Mas assim, isso não é verdade, né? Essa água daí de Cuba é muito melhor do que de vários lugares do Brasil. Aí eu tava pensando aqui, um exemplo é a área rural do Vale de Jequitinhonha. Há um tempo atrás eu ia e simplesmente não existia distribuição de água lá, né? Eu já vi alguns lugares que as pessoas só bebiam água que era furado de poço, né? E assim, se ele tá tão interessado na questão hídrica, né, que ele conhece a história de Senhor Luís, um senhor idoso que foi cruelmente assassinado porque estava em uma manifestação pedindo que as pessoas recebessem água, né? Que a casa dele tivesse água e dos vizinhos. Ontem, o pedreiro Luiz Ferreira da Costa, de 73 anos, foi propositalmente atropelado enquanto participava de um ato em frente à ocupação. A manifestação exigia da prefeitura o fornecimento de água. Tudo isso, cara, aqui dentro do Brasil, que é o maior país com água doce do mundo. Tô aqui editando o vídeo e, sinceramente, eu não sei o porquê que eu dei tanta volta, sendo que aqui mesmo na minha cidade vive tendo problemas em relação à distribuição de água, até acesso à água encanada, enfim. É diferente de Cuba, que consegue garantir o abastecimento da água para toda a ilha, embora tenha, sim, o gosto do Rio de Janeiro, infelizmente. Acreditar o que tem aqui em Cuba. Simplesmente a Hannah Montana do nada. Na geladeira do quarto. Tudo na geladeira do quarto do Gui. Provavelmente algum americano foi lá passar uns dias lá pra ver a desgraça dos cubanos e colocou isso aí, colocou Hannah Montana aí na geladeira. Então, mais uma vez, fonte Arial, sabe? Não tem fonte nenhuma disso, não tem nem falsa polêmica, porque assim, gente, em Cuba, as pessoas gostam de Hannah Montana, eles consomem muito entretenimento. Nesse dia, inclusive, a galera ficou até tarde da noite na rua, ouvindo Shakira, ouvindo Mariah Carey, se eu não me engano, né? Era Mariah, que a galera lá gosta pra caramba. Os adolescentes, crianças principalmente, conhecem Hannah Montana, conhecem muita novela brasileira, muita música de diferentes culturas. Então, assim, mais uma vez, fonte vozes da cabeça dele. Olha, um banheiro super comum. Normal. Super simples. Pô, banheiro mó desenvolvido, olha, mó tecnologia. Normal.
Gente, eu não, ironicamente, não entendo o que tem de errado nessa casa, né? Tinha tudo o que eu precisava, ela era mais ampla do que a minha casa, inclusive. Se eu fosse uma pessoa ali focada no luxo, status, tudo isso, eu não teria ido para Cuba. Eu fui para lá conhecer a cultura, conversar com as pessoas, estudar, compreender um pouco melhor a história daquele lugar. E aí, mais uma vez, para mim, é questão de prioridade. Eu sinto muito mais à vontade, muito melhor em fazer uma viagem em que eu tenho acesso à cultura, a museu, a teatro, a ver shows de pessoas, de ver na rua vários espetáculos também, vários artistas que fazem todo tipo de coisa maravilhosa, do que, por exemplo, ir na Calçada da Fama, onde que eu posso tirar foto com todo aquele glamour, né, e todo o peso que isso representa dentro da sociedade que a gente vive, mas se eu abaixar a cabeça vai ter gente ali morrendo de fome, sabe? E falando de um país que não tem embargo, bloqueio e nenhum tipo de coisa tentando impedir seu crescimento e tentando impedir que ele comercialize e converse com outros países, tenha relações diplomáticas e econômicas com outros países. E aí, né, a gente está falando de novo do império mundial que tem todas as questões. Por quê? Porque a prioridade não é garantir saúde para as pessoas. A prioridade é conseguir, sei lá, bolsa, garantir que os acionistas da bolsa estejam felizes. Gente, eu vou ter que pausar o vídeo só para abrir um parêntese rapidinho. Eu percebi que tanto nesse react quanto do cara anterior, eles apontam, né, ali um dado de que 70% da população, ou mais de 70% da população cubana é miserável. Eu pesquisei sobre a origem desse dado e apesar dele já ter sido veiculado em grandes sites e portais de notícias, né, todos esses veículos apontam que a fonte primária é um relatório de uma ONG chamada Observatório Cubano de Direitos Humanos. Eu entrei no relatório dessa ONG e nele é afirmado que o dado é uma estimativa. E bom, a metodologia usada não cumpre os critérios de recorte populacional proporcional. A pesquisa ela não foi publicada em formato de pesquisa, mas em um artigo de opinião no site deles. E segundo o próprio site, né, a partir dessa estimativa que eles fizeram, que como eu disse não cumpre o rigor metodológico, a ONG aplicou os dados dentro dos parâmetros utilizados como índice de miséria do Banco Mundial. Então, é público que essa ONG recebe financiamento de diversos fundos internacionais, muito deles de estadunidenses e cubanos dissidentes que vivem em Miami. Mas como esse é um vídeo do YouTube e não uma tese do doutorado, eu acho que faz mais sentido só falar desse furo metodológico, né? Apontar que essa, aspas, pesquisa vai contra vários outros dados apontados por órgãos muito mais respeitados e que têm sua metodologia divulgada e registrada, como, por exemplo, o próprio Banco Mundial e a Unesco, né? Então, assim, a OMS reconhece Cuba como um modelo de medicina preventiva, a organização inglesa Save the Children aponta Cuba como um dos países mais seguros para ser criança. O último relatório da ONU sobre segurança aponta Cuba como o segundo país mais seguro da América Latina e o próprio Banco Mundial aponta Cuba como referência da educação. Acabou. É isso. Só pra... Ela não vai falar do sabor? Acho que ela ficou meio sem graça, hein? Ah, pera aí, gente. Eu vou provar a comida aqui e ver o sabor pra vocês. Que saborzinho de ditadura. Saborzinho de comunismo. Ok, o corte ficou seco, mas é por causa do problema com a gravação do áudio, enfim. E só pra deixar registrado, gente, que a comida é uma delícia. E assim, gente, tem pessoas questionando por que eu mostrei tudo comparado com o real. E é porque eu tava conhecendo um país e muita gente que quer ir pra Cuba pediu pra eu mostrar os custos da viagem. E, obviamente, meu enfoque é no valor em reais, né? Porque as pessoas tinham curiosidade de saber o quanto custa em reais. E eu tinha zero intuito de fazer ali uma viagem antropológica, um estudo sociológico, né? Mas Os caras não sabem nem o que tá bebendo aí, velho. Eu não teria essa coragem, não. Tô de boa. Não teria. Eles estão experimentando o capitalismo mais sujo do mundo, porque é aquele capitalismo que vai te oferecer o pior produto. Aí eles falam que é socialismo isso. Cara, eu pensando que o pior capitalismo do mundo, sei lá, é a Inglaterra dando sustentação pro apartheid na África do Sul, né? Os Estados Unidos jogando bomba atômica, né? Latifundiário aqui no Brasil usando trabalho análogo à escravidão, a Cracolândia. Mas, enfim, que bom que o parâmetro é a gente gostar ou não da cerveja holandesa, no caso.
E assim, cara, dá um puta choque cultural vendo um cara desse, sabe? Porque é muita futilidade. O cara acha que eu me arrependi de ir pra Cuba porque eu não gostei de uma cerveja, quando lá tem o melhor rum do mundo, a melhor pina colada, água de coco pra caramba, Cuba Livre, murrito, sabe? Cara, se Cuba fracassou, por que ela sofre um bloqueio econômico? Por que existe todo tipo de medida para poder barrar o crescimento do país? Por que interferem na economia tanto, querem tanto modificar e decidir o que vai ser feito? E nem vem com esse papo de que não existe embargo econômico, que não existe sanção, porque todo ano isso é votado, inclusive na ONU, você vai meter isso, que liderança de todos os países se encontram para debater algo que não existe. Pô, vamos manter aqui um mínimo de noção, né, gente? Apesar que essa cerveja é importada, né? Vamos ver a cerveja nacional ainda. Vocês terão novas notícias no futuro. Ah, tem cerveja importada lá. Será que é importada da Coreia do Norte? Não sei, né? É importado de pequenos comércios, porque grandes empresas podem sofrer sanções dos Estados Unidos se fazer essas trocas comerciais com eles, com Cuba, no caso. Então, essas empresas que você vai ver, essas marcas, são sempre muito pequenas e, na maior parte das vezes, europeias, né? São redes que não comercializam tanto com os Estados Unidos. Lembrando que esses tipos de sanções, geralmente, eles só impactam empresas que não são estadunidenses. A ideia do embargo é justamente atrapalhar a vida das pessoas que vivem na ilha, realmente atrapalhar no consumo interno. Por isso que você vai ver em lojas, por exemplo, de turistas tendo alguns produtos que não é possível distribuir para toda Cuba. Enfim, então, só para responder o que ele falou, né, de ser da Coreia do Norte, essa cerveja, não. Essa cerveja é provavelmente de alguma linha de produtos que não é comercializado dentro dos Estados Unidos. Tinha inicialmente mostrado um cardápio que era para os turistas, que as coisas são mais caras. Cardápio para os turistas, os caras metem a facada. Mais pesadas. E depois a gente viu um outro cardápio que eram para os cubanos. Então... Aí o cardápio pro brasileiro, esse aí não é pro cubano, tá, gente? Ela tá metendo louco, tá? O cubano não tem dinheiro para ir lá comer, entendeu? Como é que vai ter um cardápio para ele? Isso aí é cardápio para brasileiro. Ah, ok, ele acabou de me convencer. Realmente, tudo que eu vi foi falso. Tudo que eu vi, eu filmei, é tudo holográfico, tá? Tipo show de Truman, os cachorros que eu via, todos foram feitos no mesmo estúdio de Nárnia, né? Porque cubano comeram os cachorros, né? As pessoas que eu vi praticando esporte, estando ali na academia, todos são atores, tudo holográfico ou atuação. O Projac, tá ligado? Na hora que o avião parou lá em Cuba, simplesmente todo mundo se transformou para fazer uma grande atuação para mim. O cardápio é realmente para brasileiro, né? Ele tá em espanhol, mas é só um detalhe, gente. E é isso, né? Eu sei que no TikTok tem cubano criticando o meu vídeo, mas assim, eu confesso que eu tenho certa preguiça disso, porque é uma argumentação de autoridade, né? Uma vulgarização do conceito de lugar de fala, que por si só já é bem contraditório. E assim, eu vivi no governo Bolsonaro, eu sou brasileira, eu achei péssimo, horroroso, mas eu não tenho uma procuração para falar por todos os brasileiros. Eu conheço gente que gostou mais do governo Bolsonaro e aí, né? Ambos somos brasileiros. Agora, o que me incomoda é que só os cubanos que criticam, né, tão duramente o governo têm voz nas grandes emissoras, né? São chamados para trabalhar em rádio, viralizam no TikTok, né? Eu tenho aqui no canal vídeo de alguns cubanos que defendem a revolução e aí fica o convite para vocês assistirem, né, verem cubanos opinando sobre essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu gravei aqui derretendo de calor, né? Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo. A NMA agora tá com um canal de cortes, então bora acompanhar também. E é isso, gente. Até semana que vem com o tão aguardado vídeo do Tchê. Até!